Desde a semana passada, no primeiro domingo do mês de janeiro, nós iniciamos uma série de reflexões e estudos da Palavra de Deus, tendo como alvo a igreja e dentro desse cenário da igreja poder, de certa forma, trazer a todos os irmãos despertamento para poderem enxergar com mais graça e com mais inspiração bíblica aquilo que o Senhor Deus nos deixou como herança nas Escrituras para podermos enxergar essa sagrada comunidade dos santos, também chamada de comunidade dos discípulos, segundo o olhar divino, segundo o olhar de Deus. E na semana passada nós estivemos já introduzindo o tema, o que desenvolveremos a partir de hoje. E eu começo dizendo que a igreja não é um plano meu. Aliás, a igreja, segundo está revelada nas Escrituras, é que quando nós ouvimos a palavra igreja, por causa, talvez, da nossa falta de conhecimento e informação, nós nos lembramos sempre de um prédio, e toda a imagem que trazemos à mente é de grupos que se reúnem em diferentes lugares, com o apelo de uma cruz ou de um nome pintado ou exposto na sua fachada. Mas a igreja de Jesus, ela é o resultado das crenças na doutrina de Cristo, no evangelho que justifica o pecador, mas acrescido da piedade cristã, que é todo o ensino bíblico para nos comportarmos diante do relacionamento com Deus, as esperanças que estão incluídas nas promessas de Cristo, e a produção teológica e intelectual de tudo isso expresso através de textos, mensagens, vídeos, hoje com a tecnologia, não é? Vídeo, áudio, tudo que nós podemos produzir do ponto de vista intelectual ligado à fé. Muito do que a igreja pensa, muito que ela pensa a respeito do mundo, a respeito das pessoas e da condição destas pessoas, faz desta igreja um organismo relevante ou não. Há igrejas que crescem, mas crescem para dentro. Se elas crescem muito na questão, no quesito teologia, cresce muito no quesito oração, no quesito piedade cristã, então isso tudo é um crescimento cujo vetor está apontado para dentro do coração de cada crente. Mas a igreja precisa fazer também o caminho de crescer para fora, de crescer no âmbito do embate apologético, do embate intelectual neste mundo que cada dia reage com mais força contra a igreja. Portanto, uma comunidade que pensa no entorno das questões que envolvem o ser humano, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista emocional, ela será uma comunidade relevante. Senão, se ela só crescer para dentro de si mesma, ela só revelará o seu individualismo. Este autocentrismo, este individualismo,
de muitos dos seus membros, tira dela o status de comunidade de Cristo, porque tudo que Jesus não foi individualista. Ele veio até nós, ele fez esse movimento para fora da sua glória e inclusive para fora da sua divindade, para nos trazer a viva mensagem do Evangelho, e ele mesmo tomar a forma de homem, encarnar na figura de Jesus de Nazaré, para morrer na cruz do Calvário. Isso é um perigo que a igreja corre se olhar só para dentro de si. Outro perigo que ela corre é que grande parte dos movimentos evangélicos, não todos os movimentos evangélicos, mas muito boa parte desse movimento é um tanto quanto refratária ao exercício da inteligência, que é o exercício cerebral da fé. Você daqui a pouco vai ver eu elencar aqui um sem número de atividades que a Bíblia diz que devem fazer parte do cotidiano do crente, e todas essas atividades requererá do crente algum envolvimento intelectual, algum envolvimento com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu cérebro. Então é um grande perigo ser refratário à inteligência do ponto de vista da fé. E qual é o perigo, pastor? O perigo é que nós acabamos por engolir muitas heresias e comportamentos que o Novo Testamento, ou que o testemunho bíblico não endossa. E a igreja tem sido o espaço onde as heresias mais e com mais rapidez crescem. Por conta disso, grande parte de muitos cristãos acaba por incorporar um sem número de crenças e desenvolver um sem número de comportamentos que não podem ser sustentados à luz das Escrituras. Eu volto a lembrar aos irmãos o texto que eu destaquei na leitura inicial do culto dessa manhã, e é lá que eu vou buscar um grande argumento, quando diz lá no Salmo 119, versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. E eu disse aos irmãos que todos os seus professores de língua estrangeira, de língua portuguesa, da matemática, da física, da química, da biologia, da ciência, das ciências físicas, das ciências biológicas e também das ciências sociais, especialmente esses, a gente precisava entender que conhecendo a Bíblia, conhecendo e compreendendo, porque a Bíblia não é um livro para ser lido sem compreensão. A Bíblia não é um livro para ser lido sem que a nossa mente seja formada, segundo a vontade de Deus. É o que eu chamo do exercício mental para a glória de Cristo. E eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu tenho conhecido algumas igrejas, cuja membresia parece ter perdido o juízo. Parece que ninguém pensa, a começar do seu líder. Outras que poderiam cair facilmente na condição de uma seita, embora tenha começado a fazer a caminhada com uma certa saúde na comunidade do ponto de vista das suas crenças, mas ao longo do tempo foram perdendo a mão e foram entrando num desvio. Isso para não dizer daquelas que mal conseguem lutar contra as ameaças do pensamento deste século. Nós queremos sempre fazer o melhor para os nossos filhos e imaginamos que em muitos momentos estamos fazendo o melhor para eles, expondo-os a uma série de discursos e a uma série de doutrinação que acontece dentro do espectro das universidades brasileiras. E para evitar esse olhar míope da comunidade dos santos, que não dá bola
para o pensamento, para a ideia, é bom entender como Deus espera que seus filhos usem essa habilidade, a habilidade do raciocínio, a habilidade da inteligência. Essa habilidade é a referência de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É a inteligência, é a capacidade de pensar, de construir conceitos, de entender o livro. E entendendo e compreendendo o livro, superar os seus mestres, posto que eles não guardam os testemunhos da lei de Cristo. Na semana passada, eu mostrei esse gráfico para os irmãos. E é sempre bom voltar para a gente entender melhor esse ciclo de formação da igreja, para perceber que a comunidade dos santos precisa ser formada e qualificada para que a sociedade possa se beneficiar disso. O mundo não está de cabeça para baixo, porque deixou de ser ou passou a ser pecador. Não. O mundo está de cabeça para baixo, porque a igreja parou de influenciar. Ela parou de ser sal. Ela parou de ser luz do mundo. E esse apagão que deu na igreja, por força exatamente dessa resistência, desse espírito refratário ao pensamento cristão, é que os pensadores deste mundo foram tomando lugar dentro da nossa casa, levando os nossos filhos de roldão, fazendo-os acreditar em doutrinas ou mesmo em ideologias que não podem ser sustentadas à luz das Escrituras. E os pais, porque deixaram de lado talvez esse exercício da inteligência, não conseguem reunir ferramentas para combater isso dentro de casa. Os filhos chegam acreditando na possibilidade ou na mentira de que você é um homem que pode nascer no corpo de uma mulher, endossando teorias como a teoria da transexualidade, como a teoria da ideologia de gênero, e você mal tem condições de sentar e conversar. Toda igreja sadia, ela precisa cooperar sensivelmente para a formação dos seus indivíduos, dos seus membros. E é por isso que fazemos discipulado, usamos o púlpito da igreja como força do ministério de ensino das Escrituras, porque nós acreditamos que só por força de uma mente semeada com a verdade é que nós podemos criar indivíduos que possam, de fato, acrescentar algo a esta sociedade perdida. Então, a igreja, ou a formação de uma igreja, acontece mais ou menos obedecendo esse ciclo. Igreja é feita de pessoas, essas pessoas são afetadas pelo Evangelho, essas pessoas conhecem outras pessoas que se casam, que formam famílias, e estas famílias e o ajuntamento dessas famílias formam uma comunidade, a qual chamamos de igreja. E ela só é igreja se essa comunidade for uma comunidade gerada na mensagem do Evangelho e uma comunidade gerada e alimentada pela palavra de Deus. Essa igreja, gerada e alimentada pela palavra de Deus, influencia outras pessoas que conhecem outras pessoas, que se casam, que formam família, que vêm formar comunidade, e assim esse ciclo virtuoso vai dando para nós a ideia de o que é uma igreja. Igreja é composta de indivíduos trazidos da sociedade. Esses indivíduos, quando chegam na igreja, eles aprendem o Evangelho. Esse Evangelho tem o impacto de salvá-los. E salvando-os tem o impacto de transformar suas mentes e corações. É a chamada mente renovada, que o apóstolo Paulo vai falar dela lá em Romanos 12, e que, havendo tempo, a gente vai falar dela também aqui.
A pregação do puro evangelho, a pregação da pura palavra de Deus, é determinante para esse ciclo de formação. Seus filhos não precisam estar na igreja porque você acha que é importante essa rotina. Não, eles precisam estar na igreja para ter suas mentes semeadas com a verdade, porque eles passam a semana tendo as suas mentes semeadas pela mentira. Toda igreja sadia, ela vai cooperar sensivelmente para isso, para que haja uma ação da palavra de Deus na formação de uma sociedade melhor. A pregação do puro evangelho vai trazer esse indivíduo exatamente para o centro da vontade de Deus. Então preste bem atenção na importância da igreja de Jesus Cristo como sal da terra, como preservadora dos supremos valores da fé em Jesus na sociedade. A igreja é fundamentalíssima para isso. E se a igreja morrer, a sociedade morrerá, as famílias morrerão. Nós estamos vendo as famílias morrendo, os casamentos falindo. Tudo está desmoronando debaixo dos nossos olhos e nós imaginamos que isso é culpa do mundo. Olha como o mundo está mal. Não, olhe como a igreja está mal. Olhe como a igreja parou de influenciar pessoas. Como os cristãos pararam de exercitar sua mente e coração com a verdade. Essa é que deve ser a nossa reflexão. Lembram desse slide da semana passada? É assim que a igreja trabalha. Ela só trabalha com o poder de influência da palavra. E há um poder enorme de influência da palavra, porque está escrito que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, se existe algo a ser sustentado nesse momento difícil, em que tanto o Brasil quanto o mundo atravessam, é a sustentação de um ministério vivo da palavra de Deus dentro de comunidades cristãs. É nisso que nós todos deveríamos estar preocupados em sustentar e manter. Essa é a nossa guerra espiritual. Nesse contexto, nós devemos orar e esperar que Deus use a sua igreja e mais precisamente os seus profetas no anúncio permanente do evangelho puro e simples. E qual é o evangelho puro e simples, pastor? O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, decaiu desse estado glorioso em pecado e total depravação, mas Deus o redimiu através da manifestação de seu Filho Jesus, que encarnou, foi sacrificado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus para finalmente ser glorificado. O anúncio deste santo evangelho é fundamental para o cumprimento da missão de Deus na terra. Por ele, pessoas são salvas e transformadas e são as mesmas que vão fazer o ciclo virtuoso que nós vimos agora. Pessoas formarão famílias, famílias serão fortes, que formarão igrejas fortes, que continuará esse ciclo virtuoso, e é por isso que a gente amanhã está conduzindo o culto doméstico dentro da sua casa, e não vou esperar mais que vocês despertem para isso, vocês não vão despertar. E por que não vão despertar? Porque nunca estiveram expostos a isso, e apesar de eu falar, há uma deficiência, uma certa resposta tardia, e assim crianças vão se perdendo, adolescentes vão se perdendo, jovens vão se perdendo, nós vamos perdendo as colheitas, geração após geração, e nada acontece. Voltando, ter a mente treinada pela palavra de Deus é fundamental hoje, para a gente ter pelo menos os crentes. É porque nós temos crentes, e aqui eu não vou me referir ao irmão, porque eu não quero ofender ninguém.
Mas nós sabemos que nós temos convivido com grande parte da igreja que não vale nada. Não vale nada. Esse mundo gospel não vale nada. Cantores, grupos musicais, shows das mais diferentes qualidades e condições, não vale nada. Então nós todos deveríamos cumprir ou fazer uma aliança de resgatar a seriedade da igreja, na sua igreja, a partir da sua igreja. Então, se Deus elegeu e nos deu um livro como fonte de revelação, isto é sinal que Ele quer que a gente use o nosso cérebro. Senão Ele nos tinha dado sonhos, ou visões, ou experiências, ou tremores, ou qualquer tipo de epifania, ou experiência, para trazer revelação ao nosso coração. E aí nós, na semana passada, dissemos aos irmãos, em vista disso, como você enxerga a igreja? E hoje eu faço uma pergunta a você. Você já havia pensado no valor indescritível que tem a igreja e por que Satanás quer destruí-la? Você nunca pensou nisso? Se você partisse dos movimentos que ao longo da história tentaram derrubar a igreja, acabar com a igreja, consumir a igreja, o grande dragão vermelho esperando que a mulher desse à luz para devorar o filho do seu ventre lá em Apocalipse. Por que a igreja vem sendo tão enfraquecida? Por que tantos escândalos? Por que tanta fragilidade? Por que tanta falta de compromisso, falta de seriedade? Se você entrar por esse caminho, você vai encontrar a resposta, porque a igreja é a única instituição divina na terra. Pastor, e o casamento está debaixo do guarda-chuva da igreja. Por quê? Não somente porque é a igreja que ministra hoje os casamentos, mas porque é a igreja que treina pessoas para casarem e permanecerem casadas. É a igreja que endurece o jogo contra o divórcio. É a igreja que está nessa batalha espiritual todo o tempo. A igreja. Você já havia pensado que grande parte da nossa membresia sofre? Você não tem pena desses jovens que sofrem a influência dessa cultura diabólica contra a qual nós lutamos nas trincheiras das nossas famílias? Sofrem com influência de ideologias mundanas provenientes dos movimentos LGBTQ, e outros como a ideologia de gênero, a militância feminina, o apoio à pedofilia, e que tudo isso é consequência de uma igreja que perdeu o entendimento do evangelho, que tem hoje a mente distraída, e não tem a mente treinada para produzir intelectualmente segundo a palavra de Deus. Nós estamos, queridos, nas mãos destas ideologias. Se não houver uma ação do Espírito Santo pela qual eu oro noite e dia, e segundo o Francis Chan, um pastor norte-americano de ascendência chinesa, ele diz que o Espírito Santo é a pessoa esquecida da divindade hoje na igreja. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos encha de graça, poder e revelação para a comunicação do Evangelho, e que nos dê a coragem para não nos acovardarmos diante dessas ideologias que estão gritando mais alto na sociedade do que os cristãos. Porque tudo isso também vai ganhando força. Porque o grito dessa gente é um grito que não cessa. Você liga a televisão, eles estão lá. Você abre uma página na internet, eles estão lá. Você manda os seus filhos na escola e lá estão os que defendem
todo gênero de ideologia que não poderia minimamente ser sustentado por um cristão qualquer. E por que então todo esse problema? A igreja só administra as lágrimas. E sabe o que tem sido reduzido o ministério pastoral nesses últimos anos? A administrar as lágrimas dos pais. Que também, formado por essa cultura, terceiriza. Diz, pastor, ore por mim. Eu disse, não, eu oro com você. Mas por você, não. Porque você tem que entender a seriedade da oração, a importância dessa ferramenta e orar junto. Não por, mas com. Os irmãos estão entendendo? E aí, nós propusemos aos irmãos na semana passada fazermos uma jornada em 4 capítulos. Fazermos uma viagem em 4 braços. Primeiro braço, o braço da importância do uso da mente para ser um bom cristão. Em segundo lugar, percebermos e entendermos a importância de fazermos comunidades sadias, onde todos nós estamos envolvidos com o socorro a todos. No sentido do quê, pastor? No sentido da informação e da formação às nossas crianças. Onde todos nós, e não apenas 6% da igreja, esteja envolvida no seu sustento. Não há projeto mais digno hoje de ser sustentado na terra do que o projeto de uma igreja viva. Não há. Porque se a igreja não tiver o devido sustento, ela vai acabar sendo perseguida e fechada. Imaginem os irmãos, hein? O presidente da República dos Estados Unidos da América foi censurado esta semana nas redes sociais. Uma força maior que a força da chamada democracia mais forte do mundo, teve a sua boca calada. E você acha que eles não nos calarão? Daqui a pouco. É uma questão de tempo. Nada é mais importante hoje do que uma igreja viva. E não existe igreja viva com gente com a cabeça vazia, ou gente que dá a sua cabeça, ou coloca numa bandeja, como Salomé pediu a cabeça do profeta João Batista, na mão dos verdugos da cultura. Nada é mais importante para a igreja, para a sua vida, é mais importante você sustentar sua congregação, especialmente nós que temos um plano de formação, onde tudo que fazemos é para formar pessoas para resistirem ao mundo mal. Sabe quando nós abrimos os olhos? Quando os nossos filhos naufragam na fé. Quando aquele menino tão bonitinho que você criou, aquela menina que você dava banho, colocava lacinho de fita, colocava o vestido de roda nela, e ela linda parecia, e todo mundo ficava encantado, chegar em casa desfigurada, com uma imagem masculina, masculinizada, por conta das ideologias e de toda a cultura que a influencia. Aí você vai chorar. Ou então, quando chegar em casa um menino e você encontrar maconha, e você encontrar droga, ou você encontrar indícios de possíveis descaminhos na vida dele, aí nós queremos despertar, aí a igreja vai ser importante. Preste atenção, é para a igreja que toda a gente corre, porque não existe tratamento, meus queridos irmãos, para libertar ninguém, por exemplo, do crack, que a pessoa fica drogada no primeiro uso.
E finalmente, nós vamos fazer depois o trajeto das missões, que é o caminho da igreja para fora daqui. É o caminho da influência fora da nossa comunidade local, em busca de afetar outras comunidades e outras pessoas em outros lugares. Bem, usar o cérebro não é uma opção. Usar o cérebro é uma necessidade. Entender a cultura é uma necessidade. Eu fiz aqui, há 2 anos atrás, um encontro da Teodoxa falando sobre ideologia de gênero. Você veio? Algumas pessoas vieram. Ficou alguma coisa em você? Sabe como é que você pontua? Sabe de onde partiu isso? Como nasceu isso? Conhece o histórico disso? Sabe quem foi o mentor, a mentora disso? Por que nós estamos falando nisso? E por que isso, a igreja, é um tema que a igreja tem de abordar? Porque é uma força de destruição. E eu gostaria que você entendesse bem, agora, logo no início da jornada do cérebro, um texto que está aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ou melhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3, para você entender a importância de cérebros bem treinados na igreja. Cérebros bem treinados. Você já deve ter ouvido falar numa expressão, batalha espiritual. Todos vocês já ouviram falar de batalha espiritual, movimento que nasceu aí na década de 90, que levava os crentes a acreditarem que eles estavam quase que lutando corporalmente com os demônios. Esse assunto foi introduzido através de um romance de ficção, escrito por um autor chamado Frank Peretti, e ele escreve um livro intitulado Este Mundo Tenebroso, onde, de modo fictício, ele vai descrever uma história onde demônios atravessam a vida de casais, professores, pastores, famílias, em diferentes capítulos do livro. Eu li. E partindo do livro, toda uma teologia depois foi desenvolvida e praticada pela igreja evangélica que não pensa. Porque ouviu daquele outro, mas pastor, tem uma irmã lá perto da minha casa, que ela é muito consagrada. Observe o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para quê? Para destruir fortalezas, anulando o quê? Pode ler, meu irmão. Para destruir fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? São filosofias, conceitos mentais, produção do pensamento, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a grande guerra espiritual que a igreja trava é uma guerra de pensamentos, uma guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra que envolve a anulação de sofismas, construções mentais, imaginações, filosofias. É assim que a Bíblia diz que a igreja deve lutar. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, você encontra aí uma pequena profecia contra a casa de Eli, que nós nem sabemos quem foi que profetizou contra Eli. Samuel, mais tarde, vai dizer o que Deus lhe falou contra a casa de Eli. Mas esse era um tempo em que as manifestações divinas eram raras em Israel, muito raras. A casa de Eli foi reprovada, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote de Israel naquela altura. E o juízo contra a casa de Eli foi esse. Então, suscitarei para mim, o Senhor dizendo para ele, um sacerdote fiel, porque o povo, durante o período do seu sacerdócio, o povo esteve exposto a um sacerdote infiel. Eli foi taxado como infiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. É Deus falando. Eu tenho coisas no meu coração, tenho coisas na minha mente. E eu quero um sacerdote que possa replicar isso. Não um sacerdote infiel. Como sinal e consequência disso, edificar-lhe-ei uma casa estável. E andará ele diante do meu ungido para sempre. Esse é o grande sinal da fidelidade do sacerdote. É se ele tem uma casa estável e se ele anda diante de Deus. E Deus está dizendo, numa profecia dita a Eli, você se comportou como um infiel, porque você não replicou o meu coração e a minha mente. Isso é muito importante. É que se nós, e é importante por quê, pastor? Porque a grande ilustração de igreja que nós temos, entre muitas, no Novo Testamento, é que a igreja é composta de um reino de sacerdotes. Deus espera que eu e você, e que esse irmão que está à sua volta, viva em tamanha fidelidade que proceda segundo o que Deus tem no coração e na mente. E qual é o sinal de que estamos procedendo segundo o que Deus tem no coração e na mente? Essa é a nossa casa, nossa família, nossa vida familiar, do casamento à educação dos filhos, é uma casa estável. Estável. E se nós andamos, e se é importante para nós andar diante de Jesus com fidelidade. A ideia que o texto dá não está ligada no que o homem tem na sua própria mente e no seu próprio coração, mas no que Deus tem no seu próprio coração e na mente de Deus. Eu posso fazer uma pergunta complicada para você responder. Eu fiz essa pergunta essa semana todos os dias. E pedi todos os dias graça e misericórdia. É que se você trabalha na direção de desenvolver e replicar
a mente e o coração de Deus na sua vida. Eu não estou perguntando o que você pensa sobre a sociedade, sobre o governo, sobre ciências políticas ou qualquer uma outra ciência. Como Davi disse, eu supero a todos os meus mestres, porque eu medito nos testemunhos do Senhor. Salmo 119, verso 99. A ideia não é essa. Porque se a ideia fosse essa, os mais inteligentes da sociedade seriam os mais estáveis. Mas não é isso que vemos. Albert Einstein manteve um caso extraconjugal com uma concubina, com uma amante. E mesmo sendo ele o desenvolvedor da teoria da relatividade, e chegou a provar isso, chegou a provar que o universo é curvo. Não foi só uma teoria, mas uma teoria comprovada fisicamente. Esse homem, uma cabeça desse tamanho para a física, mas desse tamaninho para com Deus. Esse tamaninho assim, para com Deus. Então o que Deus pede, ou pediu de Eli, foi que ele tivesse uma mente e um coração exatamente como o de Deus. Pensar o que Deus pensa, sentir o que Deus sente. No meio do caminho, em virtude da nossa pecaminosidade, vamos perder aqui e ali. Encontrarmos a nossa pecaminosidade evidente em diferentes momentos, mas é importante retomar a caminhada e não perder de vista o alvo. Preste bem atenção. Vou ler outra vez o texto. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá, primeiramente, segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Observe bem, meus irmãos, a relação entre a prática da fé cristã e o exercício da inteligência. Entenda que não há como você ser cristão com a sua cabeça fora do lugar. O cristianismo é o maior apelo à inteligência humana que existe. E como o homem é um ser decaído e a sua inteligência foi depravada, corrompida, ele precisa da iluminação do Evangelho para vir a crer. E o Evangelho e a palavra de Deus apela a quê? Apela à sua mente. A palavra precisa ser compreendida, entendida. O conceito bíblico precisa ser formado. E tudo nas Escrituras, em termos de prática de fé, usam a cabeça. Observe essa lista de coisas que a Bíblia Sagrada pede para que você tenha disciplina nelas: conhecimento, sabedoria, leitura, discernimento, amor, doutrina, meditação. Tudo isso envolve a cabeça. Tudo isso envolve o uso do cérebro para a glória de Deus. É o uso do cérebro para a glória de Deus. O resultado, meus queridos irmãos, o resultado é muito simples: casa estável e um andar diante de Cristo. O resultado está família e espiritualidade. É ali. Família e espiritualidade. E onde eu quero mexer como pastor esse ano na sua vida?
é biblicamente levar você ao entendimento do que você tem que fazer para ter uma família estável e andar diante de Deus. Família estável e um andar diante de Deus. Para você ver que a igreja perdeu mesmo a cabeça. Outro dia, alguns anos atrás, eu encontrei uma antiga irmã que se sentou na congregação que eu dirigi do outro lado da cidade aqui de Caxias. Muitos anos atrás, década de 80. O Weber era bebezinho, tinha acabado de nascer quando eu assumi essa congregação. Weber está com quase 40 anos, 38 anos. E ele havia acabado de nascer, a gente levava ele, colocava ele num carrinho, ele dormia no carrinho dentro lá da congregação. A gente trabalhava nessa congregação. E outro dia eu encontrei e eu perguntei para ela, curiosamente, por onde a senhora anda? A senhora ainda é crente, está na igreja, não está na igreja? Porque toda a família dessa senhora foi levada a Cristo através do seu testemunho e do seu grande esforço para que o seu marido e seus filhos ouvissem permanentemente o Evangelho. Estes sinais parecem ser muito importantes na vida de quem quer viver com Deus. E aí eu perguntei à irmã Adeli, ela já é falecida, por isso posso falar no nome dela. Eu perguntei à irmã Adeli, onde a senhora está? E ela disse, eu estou na igreja do pastor fulano de tal. Eu não vou falar o nome dele, que ele ainda está vivo, né? Esse cara tinha criado grandes problemas no passado. Divorciado da esposa, lar dividido e partido. E estava convivendo, pastoreando a tal igreja em suspeita de adultério. E a irmã Adeli disse assim, pastor, com tudo isso, aquele homem é uma benção. Bem, eu não sei onde ela via essa bênção, porque o sinal da bênção é a casa estável e um andar humilde diante de Deus. A ideia é que nós tenhamos um cérebro cristão. E a elaboração bíblica é para que todos os nascidos de novo pensem a partir do Evangelho de Cristo, passem a vivenciar o que Paulo mencionou em 1 Coríntios 2,16 e chamou de mente de Cristo. Leia comigo, 1 Coríntios 2,16. Isso é uma verdadeira honra. E qual é a honra, pastor? É a Bíblia Sagrada dizer que você, que todos os regenerados têm a mente de Cristo. E olha para quem ele estava falando para os coríntios. Deficiências éticas, deficiências morais, deficiências relacionais, deficiências espirituais, doutrinárias com respeito ao Espírito Santo e uma pálida visão de liderança cristã. Essa é a igreja que Paulo vai dizer que eles têm a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, ou melhor, 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os regenerados têm a mente de Cristo, ou em outras palavras, têm a habilidade de usar a mente como Jesus. Veja bem, não é que você tenha todos os conteúdos de Jesus na hora da conversão. Para isso você vai ter que estudar a Bíblia. Mas significa que você já goza da habilidade de pensar como Jesus pensa. Da habilidade. Mas para que termos a mente de Cristo? Eu cito aqui pelo menos 5 razões
para nós termos a mente de Cristo. A primeira razão é para nós legitimarmos o nosso próprio sacerdócio. É para que fique patente, claro, que eu sou de Jesus. E estou exercendo o meu sacerdócio diante de Deus e diante dos meus irmãos, porque aquilo que eu produzo na minha cabeça produz e a minha boca fala, tem relação com Cristo e com suas ideias, pensamentos e propósitos. Segunda razão para você ter a mente de Cristo, é fazermos um embate de conteúdos contrários à fé cristã. Não é só dizer que Deus não apoia o homossexualismo, não, é ter os conteúdos capazes de fazer esse embate sem brigar. Deixa que o outro brigue, mas faça você a defesa da fé. Para que termos a mente de Cristo? Para pensarmos como o Senhor pensa. Nossas brigas, vamos colocar a coisa assim, vocês são crentes e não são cegos, mas vocês veem toda essa bagunça na rede social, você vê igrejas divididas, pessoas que assumem posições contrárias, só porque eu, no direito de pensar, penso diferente dele. Espera aí. Eu sou pastor, mas também sou um cidadão, eu sou um ser humano inteligente, posso pensar. E se quiserem conversar e tiverem argumentos para me convencerem de que eu estou errado, eu estou pronto para sentar e ouvir. Não precisa arrumar a mala e ir embora. Por que arruma a mala e vai embora? Porque não quer conversar. Agora eu vou conversar, mas vou abordar tudo dentro do plano bíblico, porque eu não penso, minha mente está consagrada a Jesus. Vou pensar tudo, casamento, família, fé, ciência, tudo à luz da Bíblia. Para que termos a mente de Cristo? Para entendermos as lógicas do reino de Deus. O reino de Deus tem lógicas que não são humanas. No reino de Deus, por exemplo, o maior é o menor. No reino de Deus, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, a seu tempo será exaltado. Então, as lógicas do reino de Deus, exposta através desses paradoxos bíblicos, é isso que a gente entende na Bíblia, são definidos como paradoxos. O maior é o menor é o maior, aquele que lavar o pé de todo mundo é o maior entre eles. Essas lógicas só podemos entender à luz da mente de Cristo. E a quinta, que eu cito aqui na minha prática, é atuar segundo o conhecimento de Deus. Tomar decisões, agir segundo esse conhecimento. Não é agir segundo a pressão da cultura. Não é agir segundo a pressão do momento, mas é agir segundo o conhecimento de Deus. Então você e o seu marido tiveram um desacordo qualquer. Você já pediu para ele não deixar a toalha molhada em cima da cama. Mas a mamãe dele era quem recolhia a toalha dele. E ele sempre se esquece. Aí um dia ele deixa a toalha molhada em cima da cama. E aí você vai e pede o divórcio. Isto é razão? Então, atuar e pensar segundo o conhecimento de Deus é fundamental para nós. E quem tem essa habilidade? Quem tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos Romanos, no capítulo 7, versos 22 e 23 de sua carta, ele disse o seguinte: porque no tocante ao homem interior, olha lá, leia,
Romanos 7, 22 e 23. É outra coisa que nós como igreja precisamos fazer. Precisamos colocar o olho no texto e fazer todo o esforço mental possível e imaginário para entender o texto. Se não entender o texto, pergunta. Não vai para casa sem entender. Porque no tocante ao homem interior, olha o que Paulo vai dizer. Eu, olhando para dentro do meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus. Você tem prazer na lei de Deus? Olhando para o seu coração, você não quer obedecer? Olhando para o coração, você não quer viver aquilo sinceramente de todo o coração? Mas ele vai agora falar de uma maneira que nós vamos entender. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Ele disse, o pecado é mais forte do que o desejo que eu tenho de obedecer e daquilo que a minha mente é capaz de absorver. Ele disse, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Pecado é uma força não racional, que não obedece à razão. Então, o que eu preciso para vencer essa lei que guerreia nos meus membros? Eu preciso de um coração e de uma mente mais forte para suplantar essa lei que guerreia nos meus membros. Então, o pecado, qualquer um pecado que seja, é a vitória da nossa maldade sobre a nossa razão. Pecado é irracional. Como é que você pode entender que o prêmio Nobel de Física é capaz de trair sua mulher e manter um caso extraconjugal? Ser encontrado algumas vezes bêbado. Porque existe uma razão que nem a razão supera envolvendo o pecado. O pecado precisa ser vencido. E o nosso fortalecimento mental, em outras palavras, a mente renovada, é um exercício de treinamento que leva a igreja, o povo, o indivíduo a vencer o pecado. Porque, mais uma vez, a pecaminosidade é fruto de uma mente perdida e encalhada no mundo. Mas nós somos diferentes, nós temos a mente de Cristo, nós podemos vencer o pecado. Observe a importância de nós termos uma mente ajustada com os padrões divinos. Paulo menciona aos romanos que uma mente saturada da vontade de Deus, treinada nas Escrituras, é a principal arma para vencer a luta comportamental do crente e assim da igreja. E até que nós tenhamos esta mente, nós negociaremos com o pecado e perderemos a batalha. Nossa única chance é viver na direção de termos uma mente renovada. Quantas vezes você já pensou assim, não, eu preciso controlar os meus nervos. Chega amanhã, e o que acontece? Você perde a paciência. Aí meu marido já disse que eu falo muito alto, eu tenho que me controlar, que começo a conversar, daqui a pouco eu estou brigando. Meu marido já disse isso para mim 200 milhões de vezes. Mas eu não consigo controlar. Eu não consigo vencer esse sentimento. E qual é a razão pela qual não consegue vencer o sentimento? Porque o pecado não obedece a esse estímulo da razão. É preciso que a mente esteja com conteúdos dignos
para fazer o enfrentamento contra o pecado e a vida mundana. Nós somos santificados pela palavra, não existe outra maneira. Parem de pensar que a fé cristã é uma fé experiencial. Isso não é espiritismo, isso aqui não é macumba, isso aqui não é um pó de pirili-pim-pim, isso aqui não se resolve com despacho arriado na encruzilhada. Como é que se resolve? Com formação mental. A palavra precisa dar estrutura a esse conteúdo. Nós temos a habilidade, mas essa habilidade precisa ser mantida com conteúdo. O depósito da mente precisa ser renovado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que a gente não pode ler filosofia? Não, você pode ler. Você pode ler Aristóteles, Platão, Descartes, até Foucault. São desses filósofos que desenvolveram ao longo do tempo a habilidade de achar, fazer o homem achar que ele tem algo de divino nele. E a única coisa de divino que a gente tem é a Escritura, que diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As Escrituras. O fato é que há uma guerra pelos nossos pensamentos, e ela só pode ser vencida com as Escrituras. Você precisa ser convencido pelas Escrituras. Eu não quero então ser crente num ambiente assim, não, porque eu vou ter que usar muito a minha cabeça. Não, eu estou apenas expondo para você o que diz as Escrituras. E só há uma maneira de você ser crente, é a maneira e o modo bíblico. Não dá para resumir tudo num sonho e numa experiência. Não dá. Não há como, biblicamente, você encaixar isso. Terminando. Esse processo mental começa com a dedicação inteira da vida, como uma apresentação da vida a Deus. Paulo vai dizer isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isso é o sacrifício do quê? É o sacrifício da vida. Essa vida terrenal que nós vivemos no corpo, ela deve ser vivida totalmente para Deus. Totalmente para Deus. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. O que quer dizer, e não vos conformeis com este século? Não toma a forma do pensamento desse dia. Não pense como esse mundo pensa, porque se você puser a cabeça exatamente na direção e na trilha desse mundo, você está perdido. Mas transformai-vos, pelo quê? Pela renovação da mente. O que é a renovação da mente? Não é um transplante de cérebro. A transformação e renovação da mente tem a ver com mudanças de conteúdo. O que você pensava ou foi ensinado a pensar, joga fora. E exponha-se à verdade. Mas isso tudo, para quê? Para que você experimente, aí sim, é uma experiência, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo começa com a dedicação inteira da vida como um sacrifício a Deus. Essa vida que eu vivo não tem sentido sem Cristo.
Não faz o menor sentido ganhar dinheiro se você não tiver um projeto que você acredite e que vale a pena sustentar. Não tem. Não há razão para acordar no dia seguinte se a gente só vira a vida voltado para trabalhar. Vou trabalhar para ganhar dinheiro, para trabalhar para ganhar mais dinheiro. Para trabalhar para ganhar mais dinheiro, para trabalhar e ganhar mais dinheiro. Mas no que você vai pôr o seu dinheiro? Essa frase não é minha, nem a ideia é minha, mas me diga, onde você põe o seu dinheiro e eu vou te dizer onde está o tesouro do seu coração. É só você me dizer onde está seu dinheiro e eu vou lhe dizer onde está seu tesouro. Um bom exemplo disso é o profeta Isaías, ao responder a pergunta provocativa de Deus: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ao que respondeu o profeta: envia-me a mim, apesar de mim. O primeiro passo para ter uma vida inteira consagrada a Deus é dado pela fé. Esta consagração de tudo que você é, de tudo que você tem, de toda a sua vida, esse sacrifício vivo é substancialmente necessário para ser um sacerdote que ande em linha com tudo que Deus tem na sua mente e coração, lá 1 Samuel 2:35. Essa mente renovada, queridos, é fundamental para que a gente alcance a plena vontade de Deus. Observe como esses homens inteligentes chegam a perceber a vontade de Deus e o querer de Deus e as lógicas do reino, mesmo por graça comum. Albert Einstein, que é a figura que eu estou explorando na mensagem dessa manhã, ele disse: o mundo tal como criamos, e aí é o mundo da cultura, é um processo do nosso pensamento. Tudo que está aí fora, que te incomoda, é fruto do pensamento humano. E tudo que combater isso também o será. Einstein disse: não pode ser alterado sem alterarmos a nossa maneira de pensar. Romanos 12, 1 e 2, na interpretação de Albert Einstein. Temos que mudar o modo de pensar. Se a gente continuar a pensar igual, vai colher frutos iguais. A gente quer mudar o mundo, ou a gente quer pelo menos impactá-lo, nós temos que levar pensamentos diferentes. Não é substituir um pensamento humano por outro pensamento humano, mas é substituir os pensamentos humanos pelo modo de pensar de Deus. Você se lembra de Noé? Quem se lembra de Noé aqui? Vamos lá, gente, fazer um movimentozinho aí para ver se a gente... O culto está muito apelativo ao pensamento. Noé foi uma substituição histórica e representativa da mudança de um pensamento humano para outro pensamento humano. Onde acabou? Ainda estamos vendo onde tudo isso acabou. Aquela geração foi toda dizimada. A geração de Noé foi toda dizimada. Eles se corromperam, o coração deles se corrompeu, pecaram. A Bíblia diz que era corrupto de mente e coração aquela geração. Noé foi salvo, como um filho da graça no meio daquela confusão toda. Aí fez a arca, tudo aquilo que os irmãos conhecem, os animais,
os casais de animais e aquilo tudo. Quando termina o dilúvio, a água desce, a porta da arca se abre. Qual é a primeira decisão de Noé? Plantar uma vinha. Ele planta uma vinha. Quando a vinha dá fruto, ele pisa a uva, faz vinho, e é o primeiro grande porre que nós temos depois do dilúvio. Aí o velho fica com a cabeça perdida, tira toda a roupa, que cena, e fica peladão lá dentro da tenda dele. O que isso para nós ensina? Que não adianta mudar uma norma de pensar humano por uma outra norma de pensar humana. Ah, sabe, pastor, eu agora vou mudar porque agora eu li um livro transformador. Eu já sei o que isso vai dar. Aí eu li um livro maravilhoso que vai dar, agora eu sei como é que eu tenho que fazer com o meu casamento. Sabe o que você tem que fazer com o seu casamento? O seu casamento dá certo, se converter. A grande necessidade é de conversão, porque uma vez convertido com a mente de Cristo, com o coração limpo e purificado, pronto. Tem que pensar com a mente de Deus. Como Deus pensa, como Deus elabora as suas construções. Em Romanos, capítulo 5, verso 14, está terminando, irmão. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Tem que ler. Se não lê, não aprende. E se não aprende, continua com os seus próprios pensamentos e sujeitos aos seus próprios pensamentos. Romanos 5,14 diz assim: entretanto, isso aqui é muito importante. Reinou a morte desde Adão até quando? Moisés. De Adão até Moisés. Nós estamos depois de Moisés ou estamos nesse período? Depois. Então a morte tem que reinar agora sobre a nossa vida? Não. Agora o que falta é descobrir por que a morte reinou entre Adão e Moisés. A morte dava a palavra final. Porque quando foi que Deus deu a palavra escrita ao seu povo? Quando foi? Foi no Monte Sinai, quando Deus escreveu com a sua própria mão as tábuas da lei. O mais antigo escritor da Bíblia é Moisés. Foi ele quem escreveu a mais antiga história da Bíblia, que é a história de Jó. Quem escreveu não foi o próprio Jó, foi Moisés. Então a morte reinou até a palavra escrita. Quando a palavra começou a ser escrita, a morte perdeu o lugar. Por quê? Porque agora a mente do povo de Deus poderia ser iluminada. O conhecimento acendeu a luz para o povo de Deus. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E quem Adão prefigurava? Prefigurava o Cristo. Se Adão foi representante para a morte, Cristo seria representante para a vida. Então houve o quê?
Deus acendeu a luz para o cérebro do seu povo. Agora a morte não precisa mais reinar, porque nós temos acesso às Escrituras, porque nós temos acesso ao livro, ao sagrado livro de Deus. É por isso que o salmista vai dizer lá em Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dali para frente, a palavra de Deus começou a ser escrita. Moisés é autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, e é autor de alguns salmos. O salmo que há pouco tempo estudamos, que está lá no livro do Êxodo, que é o Cântico de Moisés. O Salmo 90, que está no livro dos Salmos, foi escrito por Moisés. Então ele deu o pontapé inicial na palavra escrita. A palavra capaz de renovar a mente. Os pensamentos de Deus foram introduzidos na vida humana. E ali começa um processo grande de transformação. Só para a gente entender, o maior salmo da Bíblia é um salmo dedicado à palavra de Deus. É o maior. Nós não fazemos ideia do tesouro que temos nas mãos. E aí, se você for lá no aplicativo, tem a Bíblia lá e tem também um plano de leitura bíblica para você ler a Bíblia todo dia. Então a Bíblia diz: transformai-vos. Parece que é uma transformação que depende de alguma forma da sua resposta. Esse mundo é mau, o que eu tenho que fazer para melhorar esse mundo? Eu tenho que mudar meu jeito de pensar. Mas não adianta trocar um jeito de pensar humano por outro, porque aconteceu isso no tempo de Noé e a terra continuou a se corromper. Então o que eu preciso? Olha, a morte reinou entre Adão e Moisés. O que impediu o reinado da morte continuar? A palavra de Deus. Por isso é que a palavra nos santifica, nos lava. A palavra de Deus. E qual é a resposta de Paulo? Uma mente renovada, uma mente cujos pensamentos sejam transformados pelos pensamentos divinos. Por isso que, quando a gente age na igreja, presta atenção, com uma mente formatada pela cultura, nós vamos destruir a igreja, a única fonte de conhecimento para que o povo tenha pensamentos divinos. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que entra em nossa mente. Muito cuidado. E buscar ter uma mente renovada, ou ainda a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo essa mente, tendo essa informação, a gente trabalha a qualidade da congregação, a gente ajuda mutuamente uns aos outros com aquilo que já fomos iluminados, e assim o povo de Deus pode construir melhor comunidades sadias que possam fazer frente a esse mundo mau. Vamos orar. Meu Deus, que grande desafio pensarmos em categorias divinas, conseguirmos ter um apelo mental a que nós pensemos conforme Deus pensa e sintamos como o Senhor sente, para que sejamos sacerdotes fiéis, que são confirmados por sua casa estável e por andar diante do ungido de Deus. Eu te agradeço por essa manhã, peço habilidade para mim e para a igreja, para caminharmos juntos, para usufruirmos juntos desse grande desafio, ó Deus, que é ter uma mente renovada.
Dá-nos a sua palavra, inspira-nos por ela, lava-nos com a água pura e fresca das Escrituras, para que a gente tenha uma fé em que o nome do Senhor seja honrado todo tempo, todo dia, em todos os cenários da nossa vida, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, traga-nos logo mais à noite, para a gente tomar a ceia e refletir mais um pouquinho na tua santa palavra. Deus abençoe. Ide em paz. Amém.